Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal de resumo de livros. Aqui é o lugar certo para quem curte uma boa leitura de livros de vários gêneros. Todos os dias às 6 horas da noite tem vídeo novo com 4 resumos de livros para ajudar você a escolher uma boa leitura. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo. Vamos para o primeiro resumo, que é do livro Tempo de Despertar. Tempo de Despertar é uma obra psicografada por Richard Simonetti, ditada pelo Espírito Emmanuel. O livro aborda temas como a reencarnação, a influência dos pensamentos e sentimentos na saúde, e a importância do autoconhecimento para a evolução espiritual. A história segue a vida de um homem que, após uma série de acontecimentos desafiadores, começa a questionar suas escolhas e a busca por sentido em sua existência. Ele passa por uma jornada de autodescoberta, enfrentando seus medos, limitações e aprendendo a importância de viver de acordo com os princípios espirituais. Ao longo da narrativa, o protagonista é orientado por espíritos superiores que o auxiliam a compreender as leis espirituais que regem a vida humana, como a lei de causa e efeito, a importância do perdão e a necessidade de cultivar pensamentos positivos. O livro enfatiza a ideia de que cada indivíduo é responsável por suas escolhas e que, ao mudar seus pensamentos e atitudes, pode transformar sua realidade. Ele também destaca a importância de viver em harmonia com os outros e com o universo, buscando sempre o bem e a evolução espiritual. Tempo de Despertar é uma leitura recomendada para aqueles que buscam compreensão sobre os desafios da vida e a importância do autoconhecimento e da espiritualidade na busca por uma existência mais plena e significativa. E agora vamos para o segundo resumo, que é do livro Reencarnação. Tudo o que você precisa saber. Reencarnação. Tudo o que você precisa saber é uma obra de Richard Simonetti que explora profundamente o conceito de reencarnação, apresentando-o sob diversas perspectivas: religiosa, filosófica, científica e prática. Com uma abordagem clara e acessível, o autor busca esclarecer dúvidas comuns e fornecer uma compreensão abrangente sobre o tema. Na primeira parte do livro, Simonetti aborda os princípios fundamentais da reencarnação, destacando sua presença em diversas culturas e religiões ao longo da história. Ele explora como a ideia de múltiplas existências está presente em tradições como o hinduísmo, o budismo e o espiritismo, e como essas crenças influenciam a visão de mundo de seus adeptos. O autor também discute a relação entre a reencarnação e a lei de causa e efeito, explicando como nossas ações em uma vida podem influenciar as condições e experiências em vidas futuras. Essa perspectiva oferece uma compreensão mais profunda da justiça divina e da oportunidade de aprendizado contínuo. Na segunda parte, Simonetti aplica os conceitos da reencarnação a diversas áreas da vida cotidiana, oferecendo insights sobre como essa compreensão pode influenciar nossas escolhas e atitudes. O autor explora como laços familiares podem ser resultado de experiências passadas e como a compreensão disso pode promover o perdão e a harmonia. Simonetti discute como certas condições de saúde podem ter raízes em ações de vidas anteriores e como a terapia de vidas passadas pode ser uma ferramenta de cura. O livro aborda como habilidades e interesses profissionais podem ser influenciados por experiências passadas, sugerindo que talentos podem ser desenvolvidos ao longo de várias existências. O autor também aplica a perspectiva reencarnacionista a temas como clonagem, inseminação artificial, aborto, suicídio, homossexualidade, violência, entre outros, oferecendo uma visão ética e espiritual sobre essas questões. Reencarnação. Tudo o que você precisa saber é uma obra que visa oferecer uma compreensão abrangente e prática sobre a reencarnação. Ao integrar conhecimentos de diversas áreas, Simonetti proporciona ao leitor ferramentas para refletir sobre sua vida, suas escolhas e seu propósito, incentivando uma jornada de autoconhecimento e evolução espiritual. E agora vamos para o terceiro resumo, que é do livro Quem Tem Medo da Morte. Quem Tem Medo da Morte? É uma obra de Richard Simonetti que explora profundamente o conceito de morte sob a ótica da doutrina espírita.
O autor busca desmistificar o medo e os tabus que cercam a morte, oferecendo uma visão esclarecedora e reconfortante sobre o tema. Simonetti inicia o livro discutindo a morte do ponto de vista espírita, explicando que a morte não é o fim, mas uma transição para a vida espiritual. Ele descreve o processo de desligamento do corpo físico e as experiências do espírito após a desencarnação. O autor enfatiza que a compreensão desse processo pode aliviar o medo da morte e proporcionar uma visão mais serena sobre a finitude da vida. O livro dedica capítulos ao estudo do corpo espiritual, perispírito, e ao processo de desligamento do espírito do corpo físico. Simonetti esclarece como o perispírito atua como um elo entre o corpo físico e o espírito, e como ocorre o processo de desencarnação. Ele também aborda as dificuldades que alguns espíritos enfrentam nesse processo, como a resistência ao desligamento e a necessidade de auxílio espiritual. O autor aborda aspectos práticos relacionados à morte, como velórios, cremação e sepultamento, explicando o significado espiritual de cada um desses rituais. Ele também discute temas como a morte de crianças, suicídio, aborto e eutanásia, oferecendo uma perspectiva espírita sobre essas questões delicadas. Simonetti busca esclarecer dúvidas comuns e oferecer consolo àqueles que enfrentam situações difíceis relacionadas à morte. A obra é escrita em uma linguagem acessível e acolhedora, com capítulos curtos e objetivos. Simonetti utiliza uma abordagem didática, explicando conceitos complexos de forma clara e compreensível. Seu estilo de escrita é envolvente, proporcionando uma leitura agradável e reflexiva. Quem tem medo da morte? É uma leitura recomendada para aqueles que buscam compreender melhor o fenômeno da morte sob a ótica espírita. A obra oferece esclarecimentos valiosos, proporcionando conforto e esperança diante da inevitabilidade da morte. Simonetti, com sua abordagem sensível e informada, convida os leitores a refletirem sobre a vida, a morte e a continuidade da existência espiritual. E agora vamos para o quarto e último resumo, que é do livro Mudança de Rumo. Mudança de Rumo é um romance espírita psicografado por Richard Simonetti, ditado pelo Espírito Emmanuel. A obra narra a história de um homem que, após uma experiência de quase morte, passa por uma profunda transformação espiritual e moral. O protagonista, um homem comum, leva uma vida pautada por valores materialistas e egoístas. Após um acidente que o leva à beira da morte, ele vivencia uma experiência de quase morte que o faz reavaliar completamente sua existência. Durante essa experiência, ele é confrontado com cenas de sua vida, suas escolhas e suas consequências, o que o leva a um profundo arrependimento e desejo de mudança. De volta à vida, o protagonista decide mudar radicalmente sua forma de viver. Ele busca compreender os princípios espirituais que regem a vida humana e passa a praticar o bem, a solidariedade e o autoconhecimento. A obra acompanha sua jornada de transformação, mostrando os desafios e as vitórias no caminho da evolução moral e espiritual. Ao longo da narrativa, Simonetti aborda conceitos fundamentais da doutrina espírita, como a reencarnação, a lei de causa e efeito, o livre-arbítrio e a importância do autoconhecimento. A obra enfatiza que todos têm a capacidade de mudar e que, ao fazer escolhas conscientes e alinhadas com os princípios do bem, é possível transformar a própria vida e contribuir para a melhoria do mundo. Mudança de Rumo é uma leitura que convida à reflexão sobre a vida, as escolhas que fazemos e as consequências delas. A obra transmite uma mensagem de esperança, mostrando que, independentemente do ponto em que nos encontramos, sempre é possível mudar de rumo e buscar uma vida mais plena e alinhada com os valores espirituais. E aí, gostaram? Se inscreve no canal, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Até a próxima!